Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Universitários Missionários na Rede 316. Então, eu resolvi pensar sobre isso, resolvi pensar sobre o que é a tradição, coisas boas que a tradição pode nos trazer, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas cantatas de Bach, do compositor Johann Sebastian Bach, quando a gente pensa na beleza das catedrais, né? Quando a gente pensa em várias coisas bonitas que tem nas liturgias das igrejas históricas, das igrejas antigas, várias coisas, e quando a gente para apreciar esses tesouros da tradição, e aí quando eu falo da tradição, não só da tradição da nossa denominação, mas a tradição que vem desde a antiguidade, passa pela Idade Média, passa pela época da Reforma, até chegar aos dias de hoje, a gente percebe que o cristianismo, ele tem muitas riquezas, e que a gente pode aprender muitas coisas e valorizar muitas coisas de outros ramos do cristianismo, e dizer, por que não? Né? Por que não praticar ou viver essa tradição se essa tradição não for antibíblica, né? Se essa tradição não contrariar alguma coisa da Bíblia, né? Ou se essa tradição não for vista como algo necessário para a salvação. Nossa Rede 316, nós somos mantidos pelos batistas brasileiros, né? Sabemos que temos ouvintes de outras denominações, mas nós, batistas, temos uma tradição de não ter tradição. Temos uma tradição de ter medo da tradição e de constantemente tentar se livrar dela. Acho que isso está no nosso DNA batista. A gente tem essa bandeira da liberdade, né, da liberdade do indivíduo, da liberdade de crença. E a gente, às vezes, tem uma ideia, né, olhando para a história da igreja, de que depois de Constantino foi tudo ladeira abaixo. Né? Constantino foi um imperador romano que supostamente se converteu ao cristianismo, e depois dele o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida para se tornar religião oficial. E tem algumas pessoas que olham para essa história do cristianismo desde Constantino e parece que o Espírito Santo se retirou da face da terra. Parece que pensam que só houve pecado, apostasia, e só houve coisa ruim desde essa época até a Reforma Protestante. Quando a gente sabe que não foi assim. O Espírito Santo continuou atuando, o Espírito Santo continuou agindo, e a igreja continuou sendo o povo de Deus, o remanescente de Deus aqui na Terra. Então a gente tem esse grupo de pessoas que desconfia da tradição, tem um grupo de pessoas que vai além e são os chamados movimentos de restauração, que dizem assim, olha, nada desta história da igreja vale, nós temos que voltar aos tempos do Novo Testamento, não só na doutrina, que é claro que a gente tem que voltar para a doutrina do Novo Testamento, mas em todas as práticas e em tudo, né? Então desvaloriza-se toda a história da igreja e só quer se voltar para o Novo Testamento, e aí tem igrejas que surgem o nome, nós somos o verdadeiro remanescente, nós somos a verdadeira obra de restauração, e etc. Tem algumas denominações que, como o Adventismo, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vai longe demais nisso. E que rejeita até mesmo algumas doutrinas que são importantes só porque uma palavra ou outra dessa doutrina não está exatamente com essas palavras na Bíblia. Então, é um perigo isso. Tem pessoas também que só valorizam as tradições, mas só de um determinado período. Escolhem ali aquele período, por exemplo, século XIX e começo do século XX. Esse aqui é o tempo bom, tem que voltar para esse tempo. Mas não valoriza toda a história da igreja, né, que vem desde a antiguidade, que passa pela Idade Média, e etc. Tá? Diante dessas reflexões todas, eu reconheço também do perigo de cair num tradicionalismo. Né? Existe uma diferença entre tradição e tradicionalismo, e o tradicionalismo é sim uma coisa muito prejudicial. Então,
diante disso tudo, surgiu essa ideia de falar nesse programa sobre os benefícios da tradição, os perigos do tradicionalismo, como diferenciar uma coisa da outra, né? E como podemos aproveitar o melhor que pudermos desse assunto. Beleza. Corajoso, só corajoso. O senhor é um cara corajoso, muito corajoso, diga-se de passagem, tá? Entrar nesse campo aí, tem que ter coragem. Mas enfim, né? Tem que ser corajoso mesmo, né, pastor? No reino de Deus não pode ter covarde, não. A nossa querida irmã Alessandra tá dizendo aqui, ó, pastor, tradição é importante dentro da ótica cristã. Como pode uma denominação dizer que é pecado cortar o cabelo, por exemplo? A Alessandra já quer. Isso. Ela já quer colocar uma lenhazinha na fogueira já. Vamos lá. É uma tradição, não é? Uhum. Não deixa de ser uma tradição. Uma tradição é algo que surge em um determinado momento histórico, uhum, e as pessoas passam a adotar, e as pessoas que valorizam a tradição colocam essa tradição como algo semelhante a uma lei. Sim. Né? É assim que fazemos. Uhum. Né? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o lado bom da tradição, quando que ela é boa, mas toda tradição precisa ser entendida. Perguntar por que ela surgiu, isso, de onde ela surgiu, uhum, qual é a finalidade dela, em que ela ajuda. Porque se a tradição, de repente, não está ajudando, então a gente descarta a tradição. uhum. E aí tem outra coisa. Em cima disso, tem o peso que se dá à tradição, e isso acontece nesse caso, né, no caso do pentecostalismo, que coloca essa tradição como um peso e algo do nível da Bíblia. Uhum. E também acontece no catolicismo, por exemplo, que se coloca a tradição no mesmo nível da Bíblia ou até maior, em que coloca-se até como critério de salvação. Uhum. Ou seja, se a irmã corta o cabelo, não importa o que Jesus fez, não importa a fé que ela tem em Jesus, não importa a cruz, cortou o cabelo, rompeu aquela tradição, está no inferno. Né? E isso é complicado. Né? Isso aí, quando a gente pega uma tradição e um uso que se faz de uma tradição e coloca-se como algo necessário à salvação, então a gente tem que ser realmente taxativo e tem que ser contrário e dizer não é isso que a Bíblia diz. Né? A Bíblia diz que a salvação é pela fé somente em Jesus Cristo. Tá? Então são esses cuidados realmente que a gente tem que ter. Né? A tradição ela vem, ela acontece, e todo mundo tem tradição, é importante dizer isso. Até aqueles grupos que se acham muito inovadores, muito modernos, muito contemporâneos, eles têm alguma tradição, nem que seja recente. Né? Tem algum jeito de fazer as coisas, né? Pode ser um jeito de usar as mídias sociais, pode ser um jeito de usar a parede preta e o gelo seco. Pode ser uma tradição? Pode ser uma tradição. Né? Uhum. Tem 10 anos, mas há 10 anos que se faz assim. Uhum. Então é uma tradição também. Então não tem muito como fugir da tradição. Agora a gente precisa avaliá-la. Né? Até que ponto ela é boa, até que ponto ela é ruim, como a gente vai fazer o melhor proveito dela. Agora, você falou de um negócio aí que me chamou a atenção. Você já tinha começado a falar sobre isso, né, respondendo a primeira pergunta, e agora também tocou nesse assunto. A tradição, ela pode funcionar até um certo ponto, até uma certa época, e uma vez que eu percebo que hoje ela não funciona mais, e aí a gente já entra na questão até de não só não funcionar, mas já começar a prejudicar. Né? Isso pode acontecer, sim. E por que muitos ainda resistem a se manter? Porque eu vou usar um exemplo. Tem igrejas que não permitem o camarada jogar bola. Ele não pode jogar bola de jeito nenhum. Né? E isso faz com que quem joga bola não queira, naturalmente, ir para essa igreja. Uhum. E aí? Aí o cara vai deixar de jogar bola, de praticar o esporte dele
porque ele tem que ir para a igreja, é um negócio bem... Não sei se eles fazem essa reflexão. Pois é. Isso aí, pastor Nayan, cai naquela mesma categoria que Paulo enfrentou e denunciou de maneira bem firme, por exemplo, na carta aos Gálatas, né? Havia uma tradição que era a circuncisão. E aí os cristãos, os judeus ouviram a mensagem do evangelho, se converteram, maravilha. E aí os gentios começaram a ouvir a mensagem do evangelho e se converteram, que maravilha. Mas aí alguns cristãos judeus começaram a dizer, olha, para vocês serem aceitos como povo de Deus, para vocês fazerem parte da família de Deus, para vocês serem realmente o povo da aliança, vocês precisam se circuncidar. E aí Paulo chega de sola, né? Eu sempre falo que a carta aos Gálatas é uma carta muito braba, né? Paulo está muito bravo, Paulo está mais bravo em Gálatas do que em Coríntios, né? Primeira carta aos... não tanto em 2 Coríntios, em 2 Coríntios ele está bem bravo, mas em 1 Coríntios ele fala de uma igreja que tinha adultério, incesto, divisão, briga, vaidade, gente comendo a ceia do Senhor indevidamente, gente duvidando da autoridade de Paulo, gente sem entender o que é casamento, gente usando mal os dons espirituais. E Paulo vai tratar de todos esses problemas e vai dar bronca neles, mas ele começa falando a carta chamando os irmãos de santos e amados. E aí em Gálatas, você deu uma igreja que tem um único problema, aparentemente, que são as pessoas querendo dizer que a circuncisão é necessária para a salvação. Ou seja, que você, além de Jesus, você precisa seguir essa tradição para ser salvo. E aí Paulo começa a sua carta aos Gálatas e ele nem agradece a Deus pela vida deles, ele nem chama eles de santos, nem chama de amados, nem fala que está com saudade, como ele faz em outras cartas. Ele já começa dizendo, estou perplexo com vocês. Eu não sei o que fazer com vocês. Eu acho que eu perdi meu tempo trabalhando com vocês. Porque para ele isso é muito sério. Colocar qualquer coisa em pé de igualdade com Jesus, colocar qualquer coisa em pé de igualdade a fé para a salvação, ou mais importante, ou mais necessário, isso é um pecado mortal. E tem esse efeito que você falou, impede outras pessoas de virem à fé, coloca uma barreira desnecessária para as pessoas conhecerem Jesus. Então é uma tradição realmente nociva. Nesses momentos, nesses casos, é uma tradição que deve ser repensada à luz da missão, né? É a missão que deve nos governar, é a missão que deve nos dirigir. E se eles pegarem o negue-se a si mesmo como base, pastor? Mas será que eles estão negando a si mesmos? A gente pode voltar para eles mesmo. Você está disposto a negar essa tradição? Você está disposto a negar esse mandamento que você talvez tenha recebido dos seus pais? E você acha, como Pedro, né, ao receber aquele lençol com aquelas comidas, e Jesus manda para Pedro, come, e Pedro fala, não, Senhor, de maneira nenhuma. E aí Jesus fala, Pedro, eu que estou mandando, come, né? Isso é uma forma de negar a si mesmo também, você negar os seus escrúpulos, negar as suas, aquilo que você aprendeu, e de repente diante de Jesus fala, meu Deus, eu não precisava ter feito tudo isso. Isso é negar-se a si mesmo. E às vezes a pessoa, aí entra a questão do tradicionalismo, a pessoa se apega à tradição e faz da tradição o seu sentido de vida, faz da sua tradição um ídolo. E o que Deus manda a gente fazer com o ídolo? Quebrar. Quebrar, tacar no fogo, né? Jogar fora, jogar para os chacais. É isso que se faz com o ídolo. É isso aí. Agora 3h29 aqui na nossa rede 316, tem lado bom a tradição, pastor? Qual é o lado bom da tradição? Fala para nós sobre isso. Vamos lá, tem uma frase muito famosa que todo mundo diz e que eu descobri quem foi o autor, né? Quando eu estava pesquisando para fazer o programa. O autor é um escritor, historiador chamado Jaroslav Pelikan. E a frase famosa é: a tradição
é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Tá? Então a tradição em si, ela é algo vivo. Ela é algo bom que algumas pessoas creram, preservaram e passaram adiante e que é viva. Tá? A própria Bíblia fala de uma tradição boa. Tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, nos diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Então Paulo está falando aqui, olha, tem uns irmãos aí que estão desobedecendo a tradição que vocês receberam. Que tradição era essa? Era o próprio Evangelho. Porque o Evangelho era uma tradição, ou seja, algo que era passado de geração a geração. Né? Jesus já tinha ressuscitado há uns 15, 20 anos, então essa tradição era passada. Então Paulo, olha, aquilo que você aprendeu, você preserva e passa adiante. E quem não vive de acordo com essa tradição deve ser rejeitado. Então a Bíblia, por exemplo, ela chegou até nós porque alguém creu, imprimiu, né, reproduziu, copiou, transmitiu. É uma tradição, tem uma tradição aí do estudo da Bíblia, da leitura da Bíblia. Então nem toda tradição é necessariamente ruim. E digo mais, muitas coisas que hoje em dia a gente usa, nós evangélicos, nós batistas, a gente pratica, não vem do culto, não vem da Bíblia, mas vem de uma tradição. Por exemplo, templo. Né? Os primeiros cristãos que se reuniam no templo, não se reuniam num templo cristão, se reuniam no templo judeu. Uhum. E não era um culto no templo como a gente tem hoje, né? A pessoa sentadinha no banco, alguém pregando e tal. Não, o templo era o lugar para levar o sacrifício, para matar o animal e etc. Tá? Então, o culto no templo, um templo cristão dedicado a isso, oficialmente para isso, começou na época do tal do Constantino, esse imperador que criou os primeiros templos, primeiros prédios, e a inovação do Constantino foi fazer o espaço para as pessoas entrarem e sentarem e participarem, porque o templo judaico não era isso, era só mesmo para fazer o sacrifício. A pessoa não ficava lá dentro. Né? Quando vemos nos Atos dos Apóstolos e Jesus, as pessoas se encontram nos corredores do templo, estavam andando para lá e para cá, aí Jesus ensina, aí Paulo, Pedro curam, mas não é uma reunião no templo. Então a reunião no templo, né, nos primeiros séculos as igrejas se reuniam em casas, reunião no templo é uma tradição que começou por volta do século IV. Tá? Outra tradição muito rica, muito querida, muito abençoada é a EBD, Escola Bíblica Dominical, e é até recente, ela começou no século XVII. Né? O irmão que fundou a Escola Bíblica Dominical estava preocupado com a situação dos meninos de rua, das crianças abandonadas nas ruas, que ficavam sem ter o que fazer aos domingos, então ele falou, vou fazer uma escola dominical, uma escola de domingo, vou ensinar a Bíblia para essas crianças. Antes não tinha, e começou e continuou. Outra tradição, culto ao ar livre. Né? Quem começou essa tradição foi John Wesley. E quando ele começou a tradição de ir pregar fora do templo, olha só que coisa interessante, né? O templo já era uma tradição. E ele começou, então, a querer pregar fora do templo para alcançar as pessoas que não iam ao templo. E ele foi perseguido por isso. E a igreja oficial achou isso um absurdo. Né? Mas, em pouco tempo, isso virou uma tradição. Né? A gente que é cristão mais velho, lembra, né, dos anos 80 e 90, que era tradicional ter culto ao ar livre. Praticamente todo domingo a gente ia para a praça, né, para fazer o culto lá. Uhum. Outra tradição, apelo. Fazer apelo ao final da mensagem para as pessoas virem à frente, levantar a mão, virem à frente, né, fazer uma oração de entrega. Isso é coisa lá dos avivamentos do século XVIII e XIX. Né? Isso não tinha antes, não tinha antes na história da igreja. É uma tradição. Tá? Então, quando a gente fala quando alguém diz que é muito, não sigo tradições, só sigo a Bíblia,
essa pessoa não entendeu ainda, né? Ela está enganada, tá? De onde vem essa rejeição da palavra tradição? Tá? Nós, batistas, nós viemos de um ramo da reforma chamado Reforma Radical. Tá? Então você tinha a Reforma Luterana, você tinha a Reforma Calvinista, você tinha a Reforma Anglicana, e todas essas três, elas valorizam muito a tradição, elas não romperam de vez com a tradição que vinha do catolicismo. Inclusive, muitas coisas do catolicismo são contrárias à Bíblia, como o batismo infantil, por exemplo. Tá? E aí, os batistas, eles são radicais nesse sentido. Eles, não, tudo isso aí, né, todos esses acréscimos aí, esse estilo de culto, vela, incenso, nada disso aí, né, em sacramentos, não cremos que sejam sacramentos, são ordenanças, né, batismo é só para quem já crê. Então a gente rompe com muitas dessas tradições e volta para o mais básico, o mais simples mesmo do Evangelho, do Novo Testamento. E essa tradição de simplicidade, ela foi se perpetuando, né? A nossa eclesiologia, uma eclesiologia simples. Você tem pastor, diácono, né? E todos os membros são igualmente, têm o mesmo valor e etc. Né? O nosso culto é simples, a decoração das nossas igrejas é simples, não é uma coisa muito enfeitada. Se bem que é importante lembrar que, historicamente, as igrejas evangélicas brasileiras, quando elas chegaram no Brasil no século XIX, elas eram proibidas por lei de parecer igreja. Tá? Então a Igreja Católica era a igreja oficial, né? E o decreto do imperador dizia, olha, vocês podem abrir as igrejas de vocês aqui, mas elas não podem ter aparência de igreja. Então por isso que as igrejas evangélicas brasileiras não têm cruz na frente. Não é por rejeição ao símbolo da cruz, é porque era proibido por lei mesmo. Então eram as igrejas mais quadradas, assim, os templos que não eram tão decorados, não tinham a beleza dos templos católicos. Isso não foi uma escolha consciente, foi o que deu para fazer na época. Tá? Então, a gente carrega, a gente foi muito para um lado, e eu penso que a gente poderia ter um certo equilíbrio. Eu penso que a gente poderia resgatar algumas coisas interessantes da beleza, da arquitetura, algumas coisas algumas tradições como a leitura dos credos antigos, né? Não para substituir a Bíblia, claro que não, mas é porque o credo é um tipo de resumo da Bíblia. Nós cremos nessas coisas aqui, que estão todas na Bíblia. Uhum. Tá? E aí, além disso, tem uma outra coisa muito importante, que é o papel da tradição na teologia. Tá? A gente, como a gente é protestante, como a gente é evangélico, a gente não depende da tradição para interpretar a Bíblia. A gente não vai submeter a Bíblia pela tradição da igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana faz isso. Tá? Mas não é isso. Mas quando você vai fazer teologia, quando você vai estudar teologia, é importante observar o que os homens de Deus no passado interpretaram. Por exemplo, eu estou lendo um texto bíblico aqui, estou fazendo a minha exegese e tal do texto. Será que ninguém, em 2000 anos da história da igreja, fez uma interpretação correta desse texto? Será que ninguém teve uma boa ideia que ajude a interpretar correto o texto? Será que eu sou o bonzão, que só eu, 2000 anos depois, vou descobrir a chave? Eu acho isso muito arrogante, né? Você achar, não preciso de ninguém, não vou ler ninguém que veio antes de mim, não vou saber o que os outros fizeram, Deus vai revelar, Deus não falou com ninguém antes de mim, e Deus vai falar só comigo, e eu vou entender o sentido exato, né? A gente crê que o Espírito Santo, ele age em toda a igreja, e ele agiu durante esse tempo todo na igreja. Então, por isso, as conclusões dessas pessoas podem
ajudar. Outra, a gente não precisa inventar a roda em cada geração, né? Muita gente boa já quebrou a cabeça para tentar descobrir muita coisa, aqueles textos complicados da Bíblia, aquelas doutrinas complicadas. Muita gente já quebrou a cabeça tentando resolver. Aí eu preciso quebrar toda a cabeça que eles já quebraram, vou ler o que eles concluíram. Vou ler, aí isso vai ajudar até mesmo para descobrir. Pode ser que isso me ajude a descobrir outras coisas, né? Mas a tarefa da teologia é assim. Tem um princípio protestante, né, que é a sola escritura. É isso? Somente a escritura, ou seja, só a Bíblia é a nossa fonte de autoridade. Só a Bíblia, ela é o crivo, é o cânon, é a medida, a vara de medida para a gente saber o que é a revelação de Deus, o que Deus revela. Mas os teólogos dizem que existe uma diferença entre sola escritura, somente a escritura, e nuda escritura, ou seja, a escritura nua, a escritura desprovida. Você não precisa ter uma nuda escritura, uma escritura nua. Você pode chegar à Bíblia como fonte de autoridade e usar os recursos da tradição, os recursos da história da igreja, os recursos até mesmo da ciência, dos pensadores atuais. Por quê? Porque a Bíblia não falha. A Bíblia não tem erros. Mas a minha interpretação da Bíblia pode falhar. A minha interpretação da Bíblia pode ter erros. Então, quando eu comparo a minha interpretação com a interpretação de outros, a minha interpretação com o que está se discutindo atualmente, o que as pessoas, outros irmãos estão falando, o que os outros irmãos, os vivos e os mortos, têm a dizer, então a minha interpretação ela fica mais enriquecida e menos vulnerável ao erro, né? Senão a gente cai no individualismo, né? Um individualismo perigoso em que eu decido, é assim, pronto, cada um tem a sua fé e pronto. E não é isso, né? A igreja protestante fala sobre o livre exame das escrituras, não é a livre interpretação das escrituras, tá? Eu tenho livre exame, ou seja, eu tenho a liberdade de ir lá e examinar, e saber, tirar minhas conclusões, mas não é a livre interpretação, eu interpreto o que eu quiser. O próprio Pedro fala, nenhuma escritura é de particular interpretação, existe uma verdade, né? E aí o Espírito Santo nos ajuda a chegarmos juntos a essa verdade, tá? Ao olharmos para o passado, a gente vê que a gente não precisa também inventar a roda quanto à eclesiologia, quanto à missiologia, quanto à liturgia, né? Existe uma preocupação válida em que essas coisas do passado não virem idolatrias. Isso é bom, isso é sempre válido, a gente sempre tem que ficar atento, né? Mas às vezes, na ânsia da gente não ser, por exemplo, visto como católicos demais, às vezes nossos templos perdem um pouco em beleza, né? Eles ficam meio modernos demais, sabe? Aquela coisa muito moderna, muito industrial, muito cidade, e não tem um aspecto mais espiritual, mais clássico, que remeta mais a uma espiritualidade. Aí um pensamento meu, né? Questão de gosto também, e questão de a gente pensar um pouco nisso aí. Dito isso, 3 horas e 44 minutos, o nosso querido pastor Francisco comentando aqui. Pastor Marcelo Santos, Deus te abençoe cada dia mais nessa missão. Amém. Estou aqui conectado, não peguei o começo, mas estou conectado. Tradição, tradicionalismo, assunto sempre vivo na vida da igreja. E também a nossa irmã Alessandra, o que ela está comentando aqui? Depois da pergunta que ela fez, né, do cabelo, ela falou assim, penso eu, pastor, se a boa tradição fosse levada a sério, dentro do limite bíblico, acredito que não haveria tanta barbaridade. LGBT e companhia limitada, isso não fale, hein? Todo mundo me pergunta, e depois isso aqui já é um outro comentário, né? Todo mundo me pergunta, qual batista você é, de tantas variações que temos? E depois ela fala aqui que Paulo era corintiano. Nada a ver. E depois ela também diz que os cultos ao ar livre eram bons demais, né? Sim, e é isso, né? São os comentários aqui da nossa querida irmã Alessandra. É verdade, ela falou uma coisa interessante que ela falou, né? Se algumas tradições, se fossem mantidas,
evitariam muito problema. Né? Tradição, por exemplo, do culto doméstico. Né? Tradição da família se reunir para fazer o culto doméstico. É uma tradição que a nossa sociedade cria uma dificuldade para a gente manter, né? Porque cada um tem a sua telinha, cada um tem sua atividade, as pessoas não se juntam hoje em dia nem para comer. Né? Na nossa época, né, Nayan, as pessoas se juntavam pelo menos na frente da televisão, né? Pelo menos a família se juntava na frente da televisão. Hoje em dia, não, porque cada um tem a sua tela, passando um programa, uma atividade diferente para cada um. Mas a tradição do culto doméstico, a tradição do filho pedir a bênção ao pai, né? Várias tradições assim interessantes que ajudariam bastante. Sem sombra de dúvidas. 3h46 no horário oficial de Brasília. Vamos seguindo por aqui. Quais são, pastor, os perigos do tradicionalismo? Tem perigo também, não tem, pastor Marcelo? Tem sim. Como eu falei lá da frase do Yaroslav Pelikan, se eu não me engano o nome dele. Isso aí, Yaroslav Pelikan. A tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Tradicionalismo é uma forma de idolatria. É você pegar algo que foi cristalizado no tempo e achar que aquilo ali é sagrado e imutável. Sendo que sagrado e imutável só a Escritura. E a gente passa a viver em função dessa tradição. O tradicionalismo nos faz viver em função dessa tradição, como se eu perder essa tradição, eu perco tudo. Então, há uma inversão de valores em que a pessoa não está mais adorando a Deus, mas a pessoa está sendo adorada, está sendo beneficiada. E aí a pessoa diz assim, não, se não tiver isso, já não serve para mim. Não, se não tiver isso, eu não quero, eu não fico aqui. Mudaram as coisas na minha igreja, então agora ela não serve mais para mim, eu não estou mais aqui. Mas, a quem é o culto? Né? O culto é prestado para quem? O culto é para atender às minhas necessidades? Né? Porque eu sou da igreja há 50 anos, e há 50 anos as coisas são feitas desse jeito, e agora querem mudar? Emburrei, não quero mais. Né? Isso é tradicionalismo. Se a tradição está sendo abandonada, que está sendo substituída, ela não é uma tradição bíblica, ou seja, não é um mandamento bíblico, tudo pode ser mudado. Por que não? Né? O que a gente tem que manter? Eu manter o que está na Bíblia. Né? O que a gente pode... Toda inovação, ela pode ser feita? Depende. Se ela está de acordo, se não contraria a Bíblia, pode. Mas eu não preciso também. E toda tradição pode também ser abandonada? Pode. Né? Mesmo que não contraria a Bíblia, mas mesmo que ela não cause um mal. Mas se pode haver uma outra coisa melhor, uma outra forma melhor, por que não? Tem uma historinha interessante sobre de onde se originam as tradições, né? E não sei se eu já contei aqui. Não sei se eu já estou chegando na terceira idade já, então eu já tenho esse direito de contar a história repetida, né? Tem problema. Vamos lá. Havia um mosteiro na Índia onde os monges se reuniam para fazer suas meditações. Então os monges sentavam lá e tinha um monge chefe, né, o superior ali do mosteiro, e ele ia ali para o templo e ficava dirigindo as meditações com os seus discípulos. Só que esse monge superior tinha um gato, e o gato acompanhava o monge por onde quer que ele ia. E aí, na hora da meditação, o gato ficava atrapalhando lá no templo. Então, antes deles entrarem no templo, o monge pegava a coleira do gato, amarrava o gato na porta do templo e entrava. Os discípulos entravam, chegavam e viam ali o gato lá. Então, todos os dias era o mesmo ritual. O monge chefe chegava, amarrava o gato na beira do templo, na porta do templo, entrava e realizava o serviço. O tempo passou, né? O monge morreu. E os discípulos dele
continuaram a levar o gato e a amarrar na porta do templo para fazer os serviços. Mais tempo passou, o gato também morreu. E aí os discípulos o que fizeram? Arranjaram outro gato para amarrar na porta do templo. E aí se tornou a tradição, né, de que seria necessário amarrar o gato para iniciar os trabalhos de meditação no templo. E aí de quem pensasse em tirar o gato. Não, tem que ter o gato. Se não tiver gato, não vai ter trabalho, não vai ter culto, né? Muitas das nossas tradições começaram de forma semelhante. E se você perguntar por que fazemos as coisas desse jeito, a pessoa não vai saber. A pessoa vai simplesmente dizer, sempre fizemos assim. Né? Sempre fizemos assim. Então, a tradição, para ela ser algo bom, ela tem que ter um sentido. Né? Tem que ter uma história por trás dela que justifique ela ser aplicada ou ser continuada. Né? E tem que ajudar em algo, tem que ajudar a avançar os propósitos. Não é só porque eu gosto, não é só porque me faz sentir bem, não é só porque me faz lembrar da minha infância, então tem que manter a coisa daquele jeito, porque senão eu vou ficar chateado. Isso não é a maturidade cristã, porque o culto não é sobre mim, é sobre Deus e seus propósitos, inclusive os propósitos de salvação, né? Principalmente os propósitos de salvação. Eu achei um texto bem interessante, e eu vou pedir permissão para ler. Quando fala de tradição e a briga de tradição, tradicionalismo, inovação, sempre vem a questão dos hinos, né? Hinos versus cânticos. Pois bem, houve uma época em que os hinos não eram tradição, eles eram uma novidade. Né? Em 1º de março de 1691, em sessão administrativa, a maioria dos membros da Igreja Batista em Halsey Town, Londres, segundo a orientação do pastor Benjamin Kitt, aprovou a proposta de cantar um hino todos os domingos após o sermão. O grupo de insatisfeitos com aquela inovação, liderados pelo irmão Isaac Marlowe, promoveu uma grande resistência. Não só dividiram a igreja em Halsey Down, mas também publicaram livros e panfletos criticando a nova moda. A discussão foi levada à Convenção das Igrejas Batistas de Londres, em junho de 1692. O motivo de tanta discussão era porque o grupo de Marlowe só aceitava que fossem cantados salmos, pois os mesmos eram inspirados por Deus. Diziam eles que cantar hinos era imitar o mundo. Inúmeros livros e panfletos foram escritos a favor e contra os hinos. O debate escrito só acabou em 1698. Entretanto, muitos historiadores afirmam que essa discussão só terminou de fato em 1736, porque, naquele ano, a Igreja Batista de Maze Pound, que havia sido estabelecida pelos contrários ao Cântico dos Hinos, a igreja dividiu, e essa igreja, então, era dos contrários aos hinos. Essa igreja convidou um pastor para ser o seu pastor. E aí esse pastor condicionou a sua ida a essa igreja só se a igreja aceitasse cantar hinos. E a igreja aceitou, né? E assim terminou a história. E os hinos passaram a ser aceitos, né? Toda tradição um dia foi uma inovação. Né? Isso aconteceu com os hinos, isso aconteceu com o piano, que era considerado instrumento de cabaré, por isso não era aceitado nas igrejas. Depois aconteceu com o violão, depois aconteceu com a bateria, né? Então, toda inovação já foi uma tradição, ou toda tradição já foi uma inovação. Quer ver uma tradição interessante, né? O terno pastoral. A tradição do pastor usar terno. Você sabe por que o pastor usava terno? Não sei. Porque era a roupa que o membro comum usava, né? Antigamente, as outras denominações, o pastor usava aqueles paramentos, a toga, né? A batina. Nas igrejas batistas, o pastor usava terno porque todo mundo usava terno. Até a década de 40, 50, você pode olhar fotos antigas, né? A pessoa estava no bonde de terno, a pessoa ia tomar café na confeitaria Colombo de terno, a pessoa ia passear na Quinta da Boa Vista de terno, né? Todo mundo trabalhava de terno, né? Todo mundo, menos o trabalhador rural, o trabalhador de trabalhos pesados, né? Mas o professor trabalhava de terno, o bancário
trabalhava de terno. A pessoa ia para a igreja de terno não é porque estava indo para a igreja, é porque era comum, né? E o pastor se vestia como um crente comum. Aí a tradição foi mudando, e na década de 70 e 80, quando as pessoas em geral deixaram de usar terno, o pastor continuava usando terno. E aí se tornou a tradição o que era um símbolo de semelhança se tornou um símbolo de diferença. Não, o pastor, para pregar no culto, tem que estar terno. Então, se alguém chegava, o seminarista sem o terno, alguém arranjava um paletó, colocava uma gravata toda desconjuntada para ele. Virou a tradição, né? Virou a tradição do contrário. E aí a pergunta que fica, né, para o nosso ouvinte: você segue tradições apenas? Ou você vive debaixo do tradicionalismo? Ô, pastor, é uma pergunta importante. E aí hoje, o que está acontecendo? Hoje, em muitas igrejas, o pastor está se vestindo como um membro normal. Ele não está usando mais o terno. Isso aí. Viramos o ciclo. Né? Isso aí. Hoje o pastor já prega, né, com a roupa que todo mundo prega, que todo mundo usa. Isso. Né? Se ninguém vai para a igreja de bermuda, o pastor também não vai pregar de bermuda. Né? Mas todo mundo bota uma roupa apropriada para o contexto do culto. Exatamente. Bom, 3h56 aqui na programação da nossa Rede 316. Estamos aqui ao vivo com o pastor Marcelo Santos, né, batendo esse papo sobre tradição versus tradicionalismo. Bom, gente, a próxima pergunta aqui é a seguinte: pastor, o que Jesus nos ensina sobre tradição e tradicionalismo? Essa resposta aí a gente precisa saber, sair daqui sabendo. Sim. Em vários textos, Nayan, em vários momentos, Jesus tem duros embates e coloca uma posição muito firme contra o tradicionalismo. Tem muitos textos. Por exemplo, no Evangelho de Marcos tem uma sequência ali de capítulos, de versículos, que é só isso. É só Jesus brigando com os líderes religiosos por causa de tradicionalismo. Eu vou ler aqui Marcos capítulo 7, de 1 a 13, que meio que resume um pouco desses embates. Tá? Marcos capítulo 7, de 1 a 13. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Havia então uma tradição, né, de lavar as mãos antes de comer. E note, meus irmãos, essa tradição não tem nada a ver com higiene, tá? Porque nessa época ninguém sabia nada sobre micróbios. Ninguém sabia que existia micróbio, bactéria, infecção. Eles não tinham ideia disso. Era uma lavagem ritual. Era uma lavagem de purificação cerimonial. E que ia além do que estava na Bíblia, ia além do que estava nas Escrituras. Por quê? Nas Escrituras,
há uma ordenação para o sacerdote e o levita lavar as mãos e lavar os pés antes de fazer os ofícios lá religiosos, os sacrifícios, que era um sinal de estar sendo purificado. Tá? Os fariseus e os escribas trouxeram como uma tradição isso de ser obrigatório para todo o povo. Então todo o povo fazia, e não era só lavar a mão rapidinho, não. Eram várias cerimônias, várias lavagens, tinha um jeito certo de fazer as coisas, a quantidade de fazer as coisas, a quantidade de água que você tinha que usar. Era um cerimonial mesmo. E aí Jesus pergunta para Jesus, por que você não segue essa tradição? Né? E Jesus já dá logo uma pedrada. Né? Vocês são hipócritas. Né? Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Né? Vocês usam a tradição de vocês para invalidar o que está escrito na Bíblia. Então Jesus ele coloca bem claro as duas coisas, a Bíblia de um lado e a tradição de outro. E toda vez que a tradição ela coloca-se contrária à Bíblia, a tradição deve morrer e a Bíblia deve prevalecer. Por quê? O que acontecia? A lei de Moisés era clara sobre honrar pai e mãe, ou seja, inclusive ajudar o pai e a mãe na velhice. Mas havia uma tradição, a tradição de Corban. Eu posso dedicar aqui esse meu dinheiro, ele está dedicado ao Senhor. É uma oferta que eu vou dar. Mas a pessoa não dava a oferta, aquilo ficava reservado para quando a pessoa morresse. Então a pessoa usava a tradição para, não posso te ajudar não, pai, não posso te ajudar não, mãe, porque isso aqui está consagrado, está separado para o Senhor. Ou seja, uma tradição que dava uma desculpa para a pessoa não cumprir o mandamento de Deus de honrar o pai e mãe. E olha só que aplicação interessante, né? Quantas vezes a gente não usa a igreja, as tradições da igreja, as atividades da igreja, para fugir de nossas obrigações como pai, como mãe, para deixar de dar atenção para pai, para mãe, né? Para deixar de cumprir um bom papel de filho, de filha. Né? Quantas vezes a gente não usa? A gente não faz isso com o dinheiro, mas pode fazer isso com o nosso tempo. Pai, não posso te visitar esse fim de semana não, porque tem atividade na igreja. Mas meu filho, tem 6 meses que você não me visita. Não. Sabe? Se a gente faz isso com o pai, meu filho, não posso brincar contigo não, porque tem o encontro lá das famílias lá, não sei. Então a gente às vezes inverte os valores, sabe? A gente às vezes se coloca a lei de Deus abaixo da tradição. Quebrar a tradição às vezes se torna pior, mais grave, do que violar o mandamento de Deus da Bíblia. Né? Por exemplo, lá em outra coisa que Jesus fala, entre uma tradição e o ser humano vem em primeiro lugar. Porque quando Jesus curava no sábado, quando os discípulos colhiam as espigas no sábado, né? Havia o mandamento de não trabalhar no sábado, mas havia a tradição que estipulava direitinho quais eram os tipos de trabalho que podia ou não podia, quantos passos alguém podia dar. Né? Se você cuspia numa pedra, tudo bem, mas se você cuspia na terra, você estava regando a terra, isso era trabalho, não podia. Jesus não reconhecia nenhuma dessas regulamentações, nenhuma dessas tradições, e ainda disse, olha, o trabalho foi feito por causa do homem. Se uma ovelha cai num buraco no dia do sábado, você não vai salvar a ovelha? Quanto mais a pessoa que está ali necessitada, você deve trabalhar sim, porque o homem é mais importante do que o sábado. Né? Aí eu pergunto, quantas das nossas tradições ajudam as pessoas a se aproximar de Jesus? Quantas das nossas tradições ajudam as pessoas a ter vida? E quantas das nossas tradições atrapalham as pessoas a ter um encontro com Jesus? Atrapalham as pessoas a ter vida? A gente precisa fazer essas perguntas. Né? Jesus ele viveu muitas tradições. Né? Ele nasceu como judeu, ele foi circuncidado, ele participava das sinagogas, ele ia nas festas judaicas, etc. Mas ele não deixou que nada disso atrapalhasse a missão dele, o foco dele. Né? O foco estava sempre em manifestar o amor, em alcançar pessoas, em perdoar, em dar vida. Tá? Tem uma pesquisa, né, do Instituto do Desenvolvimento Natural da Igreja, que ele fez uma pesquisa com centenas de igrejas em vários continentes,
Igrejas ricas, igrejas pobres, igrejas do interior, igrejas em capitais, igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, todo tipo de igreja. E aí foi descoberto que o que faz uma igreja crescer, o que faz uma igreja se desenvolver, o que faz uma igreja ter sucesso, não é necessariamente nem a tradição nem a inovação, né? Nem a tradição vai necessariamente afastar a pessoa e nem a inovação vai necessariamente atrair a pessoa, tá? O que vai atrair é se na igreja tem uma espiritualidade contagiante, se tem uma liderança capacitadora, se tem um relacionamento de amor entre os membros, se os membros eles desenvolvem os seus dons espirituais, os fatores de qualidade da igreja. Isso independe do estilo dessa igreja. Há espaço na igreja para igrejas com muita tradição, para igrejas com muita inovação e para igrejas mescladas, né? Desde que a gente não esqueça do foco da missão. Nos anos 70 e 80, surgiu nos Estados Unidos o conceito das mega-igrejas, né? Willow Creek, uma igreja com propósito, Bill Hybels, né? A igreja Saddleback, que é a igreja com propósitos, e a do Bill Hybels, que é da Willow Creek. Eram igrejas com um foco bem empresarial, com um foco bem de gerência de projetos e bem moderno, bem contemporâneo para alcançar o descrente, para alcançar aquela pessoa que nunca pisaria numa igreja. Então, uma coisa bem moderna, bem inovadora, e isso explodiu nos Estados Unidos e alcançou muita gente. Nos anos 2000, esse modelo já não atendia mais a parcela jovem da população. Surgiu um outro movimento chamado Igreja Emergente, que os jovens eles estavam buscando uma igreja mais tradicional. Estavam buscando umas igrejas com mais contemplação, com mais mistério, com mais silêncio, com práticas mais antigas. Então, os jovens meio que saíram desse modelo contemporâneo da mega igreja e se dedicaram a igrejas mais tradicionais. Então, não tem uma receita de bolo, né? Mas o importante é ter o foco na missão, usar as tradições que podem cumprir bem esse papel, jogar fora as tradições que não cumprem, guardar o coração do tradicionalismo, que é um tipo de idolatria, e buscar sempre a orientação na palavra de Deus. Acho que isso é basicamente isso, o que Jesus nos ensina, e é assim que devemos viver em relação a esse tema. Ótimo, maravilha. Gostei demais do conteúdo de hoje. Aliás, quem está chegando agora, já fica esperto aí que a gente vai disponibilizar para vocês depois no YouTube, depois também no site da Rede 316. A Alessandra está comentando aqui, terno, o que é isso? Né? Ela nem vê mais os pastores usando já estamos numa outra direção. Já estamos numa outra geração, já estamos num outro momento. Pastor a gente Marcelo, é do século passado, a gente é analógico ainda. Você vai pregar, você prega na igreja com essa camisa que você tá aí? Nessa, eu já preguei com uma que era esse estilo, só que era manga comprida. Um estilo assim, tudo havaiano, né? Florido e tal. Aqui tem uns pastores aqui em Pedro Canário que gostam desse estilo aí, eles pregam na... eu tô investindo nesse estilo aí, mais tropical. Tô muito quente. Muito bem. Olha só, é isso, galera. Deus abençoe muito a vida do pastor Marcelo, né? Obrigado por esse conteúdo. Tem mais alguma coisa para complementar, pastor? Pode ficar à vontade. Não, só isso mesmo. Pronto. Esclareceu demais aí. E na verdade, esse tema ele é bem importante para aquela pessoa que é ligada às tradições e ao tradicionalismo, né? Para refletir sobre isso, né? De como que você vai se comportar daqui para frente em relação a esse tema, para que você não esteja se tornando também um religioso, para que você também não deixe, né, morrer as boas tradições, né? Porque, enfim, foi falado aqui que existe coisa boa que contribui sim, que enfim, tem que ter um sentido. Então tudo isso precisa ficar na nossa mente aí no final dessa... Pastor, um abraço forte, convida a galera para conhecer aí o Somos Um, para quem está chegando agora na 316.
O projeto Somos Um, de Missões Nacionais, ele visa capacitar os universitários cristãos para discutirem essas questões, discutirem outras questões e poderem construir pontes para alcançar, né, essa sociedade aí secularizada, essa sociedade pós-moderna. Então, você pode nos encontrar em vários canais, você pode entrar em contato diretamente comigo, você pode marcar um treinamento na sua igreja. Também temos materiais gratuitos para baixar, materiais para serem adquiridos. Temos vídeos no canal no YouTube, temos o nosso Instagram, @Universitários Missionários. Então lá você pode chegar junto e ver o que a gente está fazendo. E todas as sextas-feiras estamos aqui na Rede 316. Maravilha. Pastorzão, até sexta-feira que vem. Vamos falar sobre o que semana que vem? Semana que vem é um tema que conversa um pouco com esse tema de hoje. É quase uma continuação desse programa de hoje. O programa da semana que vem é Sou eu um fariseu? Sou eu um fariseu? Vai conversar bem mesmo, né? Vai ser uma continuidade, um 2.0 aí. Muito legal. Brigadão, queridão. Bom final de semana para você. Que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Amém. Um bom fim de semana para todos os nossos ouvintes.